que é lhe dar uma tarefa, lhe dar um trabalho, lhe dar um dever. A partir desse significado, aí a gente consegue ter uma ideia de como a gente pode buscar algumas palavras no Novo Testamento e também no Velho Testamento. No Novo Testamento, a gente encontra missão quando o apóstolo Paulo e Barnabé pega as ofertas lá da igreja da Antioquia, leva para Jerusalém, depois que o rei Herodes morre, ele volta e diz lá em capítulo 12, versículo 25 de Atos, que depois de ter cumprido a missão, eles voltaram e trouxeram João Marcos. Aquela palavra missão ali é serviço. Depois de ter cumprido o seu serviço, a palavra para diácono, aquela palavra. Então, depois de ter cumprido o seu diaconato, eles voltaram para lá. Então, assim, missão no Novo Testamento tem a ideia de lhe dar uma tarefa para você fazer alguma coisa e cumpri-la. Okay? E depois veio essa ideia de missionário, né, que os padres jesuítas alcunharam para eles, né? E essa palavra, de repente, ficou com uma conotação de alguém que vai para algum lugar levar o evangelho. Então, assim, essa palavra serviço, ela tem muito a ver com essa questão da missão, mais propriamente dito. Já no Novo Testamento, já no Antigo Testamento, aí a gente vai precisar trabalhar um pouquinho, porque a palavra missão, ela, como eu disse, ela tem a questão do dever, ela traz a questão de você dever fazer alguma coisa, lhe incumbir para alguma coisa. E no Antigo Testamento, usa uma palavra que é muito genérica, ok? Davar, essa é a palavra usada. E essa palavra traduzida tem de muitas maneiras, porque a palavra davar é palavra, ok? É palavra. Mas, quando se trata de Deus, aí o negócio muda. Porque Deus dá uma palavra, e aí essa palavra tem um sentido mais importante para nós. Por exemplo, a gente vai lá em Deuteronômio capítulo 8, e aí, versículo 3, a palavra não está lá, mas o que sai da boca de Deus é a sua palavra. E aí, lá em Deuteronômio capítulo 8, ele está falando para aqueles remanescentes que estão entrando na terra prometida, né? E no capítulo 8, o autor vai falar sobre como é que o Senhor trabalhou na vida deles, né? E no versículo 3 diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede, da fala que procede da boca de Deus. Isso foi o que Jesus repetiu lá quando foi tentado. Então, essa fala de Deus é importante. Inclusive, o Gênesis, capítulo 1, acontece justamente com o que ele fala. Okay? Ele fala e as coisas acontecem. Então, o Senhor traz essa palavra, e essa palavra é dita e traz justamente algumas missões, deveres, atitudes para nós. Se esse povo ouvisse a sua voz e cumprisse os seus mandamentos, eles seriam abençoados. Se não fizesse, eles não seriam. Então, missão tem a ver com um dever, um trabalho, uma obra que foi dado para você, um compromisso que foi dado para nós, para a gente cumprir. E aí nós temos aqui mais dois sufixos. Um é sub, que quer dizer embaixo. Ok? Embaixo. Toda missão que é dada para um de nós, a gente vai precisar que alguém nos ajude por trás, que alguém nos sustente. Então, toda missão que é dada para você, a gente precisa lembrar que vai precisar de alguém com uma submissão, alguém que me ajude
porque senão eu não consigo fazer a minha missão. E por isso que a igreja existe e ela é um corpo. E o Paulo vai justamente ajudar a gente a desenhar o corpo e dizer, é assim, nós dependemos um do outro. Cada um tem uma missão, mas os outros podem ter, em determinado momento, uma submissão. E aí entra o yin, que é o contrário de submissão. Então, talvez eu poderia botar o yin aqui, o coração duro. Dureza de coração, submissão. Que é o contrário. Se você tem dureza de coração, você não tem submissão. Você não ajuda aquele que recebe a missão. Então, essa é o que a gente pode dizer. Ora, alguém recebeu a missão, alguém está para ajudar nessa missão, e aí, se houver dureza no coração, aí não vai ter a missão cumprida. Agora, olhando essa situação, a gente começa a ver algumas coisas importantes nas Escrituras. E eu queria fazer uma leitura com vocês, assim, de como o Senhor apresenta as missões para nós. Okay? Se tratando de casais, o Senhor deu uma missão para o marido e deu uma missão para a mulher. Ok? E há dois textos importantes que eu gostaria de trabalhar, e eu ia pedir para o Sérgio ler, porque a NVI, ano passado, 2023, ele recebeu algumas alterações, algumas boas alterações, revisões, outras não tanto. Eu não sei se já está nas livrarias, mas eu sei que no app do YouVersion ela está. E aí eu vou pedir para o Sérgio ler dois versículos que a gente trabalha ele, vamos trabalhar ele, vamos dar uma continuidade nessa conversa. Gênesis 2, capítulo 20. Assim, o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então, nesse capítulo 2, versículo 20, você tem aí uma palavra auxiliadora, e aqui essa nova ou novíssima NVI, porque é nova versão internacional, então novíssima NVI, ele está trazendo aliada. Ok? E aí é importante a gente pensar que o nosso cônjuge é o nosso aliado nessa missão que foi dada para o homem. A gente tem um aliado. E essa palavra, ela, assim, quando se usou a auxiliadora depende de como você está, se você vai precisar ou não. Ok? Se você está bem, você não precisa de auxílio. Então, isso quer dizer que a mulher pode ser o quê? Dispensável. Ok? Se você está mal, aí você precisa de auxílio. Mas o Senhor não pensou nisso. Essa palavra traz a ideia de que se ela não tiver, a gente não ganha a batalha. Por isso que ela é aliada. E tem a ver com essa questão de luta. Tem a ver com a ideia de que o exército está perdendo e se não tivermos uma aliada nessa vida que ele nos deu como missão, não vai dar certo. Então, nós já precisamos entender a importância da mulher. E aí, eu queria dizer que os textos que eu percebo no Antigo Testamento que vão falar da mulher, ela engasga nos rabinos quando vão ter que explicar. Porque o Antigo Testamento é muito homem. A genealogia é homem, a história é homem. Assim, o homem aparece demais.
Só que quando a gente olha alguns textos, nós vamos lembrar deles aqui, quando fala da mulher, parece ser que o Senhor está justamente trabalhando no coração duro do povo judeu, que de uma forma bastante, que eu posso dizer assim, intencional, colocou a mulher que o Senhor nunca colocou. O Senhor colocou uma mulher que olha para mim na mesma altura, que não me faz olhar assim, mas que me faz olhar para ela na mesma altura, olho a olho. Mas o mundo judaico, ela colocou a mulher no lugar que o Senhor não colocou. Por exemplo, no capítulo 3, vou pedir para Sérgio ler, versículo 16. A mulher, ele declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Então, aí você tem aqui uma mudança que é bastante sensível, né? Capítulo 3, versículo 16, na versão que eu tenho, você talvez tenha, vai dizer que o teu desejo será para teu marido. Ok? Mas a nova versão internacional vai dizer, não, o teu desejo vai ser contra teu marido. Essa frase é a mesma frase quando o Senhor Deus vai falar com Caim, lá no capítulo 7 do capítulo 4. O pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Essa mesma frase que está ali, mas aí na frase que nós temos no capítulo 3, ele diz será para teu marido, mas é contra o marido. A gente tem um grande problema. Agora, gente, isso acontece depois do pecado. Acho que foi o Alberto que falou sobre o pecado, bagunçou tudo. E bagunçou mesmo. Porque a gente tem um grande desafio entre nós, entre eu e minha esposa. E essa discussão vai justamente servir para eu crescer. Porque no final das contas, eu tenho que governar. Esse é um serviço meu, um serviço seu. Eu estou falando homem aqui. Mas a gente tem uma mulher que vai, em um momento ou outro, ter desejos contrários. Vai querer uma pia verde, em alguns momentos. Ok? E você vai ter que ouvir e ver como é que faz para resolver essa questão. Mas o que eu quero dizer aqui é que parece que, a partir disso, a mulher começa a ter uma visão da parte, não de Deus, mas desse povo que o Senhor levantou, muito depreciativa. Agora, gente, por incrível que pareça, a mulher, ela aparece em momentos valiosos. Por exemplo, a mulher salva Abraão. Okay? A sua esposa salva Abraão. Okay? Ele chega lá no Egito, ele vai dizer o quê? É minha irmã. E ela salva Abraão literalmente. Ok? E a descendência vem na mesma história. Exatamente. E aquilo faz com que a gente comece a pensar, o pai Abraão, o pai da fé, foi salvo por uma mulher, a sua esposa. Aí a gente vai para Moisés. Ok? Moisés primeiro é salvo logo quando nasce pela sua mãe e pela sua irmã. Ok? Cuida dele, protege a ponto de sofrer, assim, eu estou correndo perigo, escondendo um jovem aqui, um bebê. É meu filho, tudo bem, mas eu estou correndo perigo.
E aí depois faz toda aquela armação, né? E a sua irmã também estava lá, e o homem foi salvo. Sabe outra pessoa que salvou Moisés de morrer? A sua mulher. Gênesis capítulo 4, ou melhor, Êxodo capítulo 4, vai dizer que a sua mulher vai, assim, lhe proteger, a Zípora. O Senhor ia matar Moisés. Eu não sei dizer porque ela faz a circuncisão, que a circuncisão ainda nem tinha vindo. Mas ela pega o canivete, corta, circuncida o filho, joga o prepúcio na frente dele e aplaca a ira do Senhor. Uma mulher, a sua mulher salva Moisés. Isso é importante a gente pensar. Tem uma história que engasga na garganta dos rabinos para transmitir. Quando a gente vai ler Juízes, né? Tem Juízes capítulo 4, lembra? Quem é a mulher? Débora, né? E aí ela está profetizando. E ela vai dizer para Baraque, olha, vai acontecer o seguinte, você vai lá para a guerra, leva uns homens aqui de Naftali e Zebulon, 10.000, e o Senhor vai levar a Cícera para lá, o Cícero para lá, e vocês vão ganhar, está tudo muito bem, resolvido, pode ir. Aí o que é que o cara faz? Eu só vou se você for. Se você não for, eu não vou. Meu, assume o teu papel, cara. Você é o homem e o Senhor está profetizado. Vá fazer o trabalho. E ela disse, não, e ele disse, não, só vou se você for. Tá bom, eu vou, mas eu vou dizer uma coisa. Não vai ser a glória para você que vai ganhar aquela batalha. Ok? Jael vai fazer isso. Uma mulher. Uma mulher. A gente tem várias histórias nas Escrituras que o Senhor trabalha colocando a mulher no seu devido lugar, que nós, homens, por não assumirmos a nossa missão, não deixamos que ela trabalhe na sua submissão, de me empurrar para que eu possa cumprir o que o Senhor espera de mim. O que é que tem lá em Provérbios 31? Todo mundo usa, né? No aniversário da mulher, no dia das mulheres, né? Um cântico para as mulheres. Agora, no dia dos pais, tem um cântico na Bíblia para homem? Não tem, cara, não tem um cântico para homem. Agora, você já viu o que é que tem lá? Aquela mulher faz com que a casa ande. Aquela mulher faz com que os negócios do seu marido prosperem. Aquela mulher é realmente o que o Senhor espera de você, irmã, na sua casa. Agora, por que o Senhor faz isso? Claro, por causa da dureza do meu coração. Por causa da dureza do coração desses irmãos aqui, ou desse povo aqui, que em um determinado momento vai dizer, a gente pode ir, que foi o trabalho que o Regis fez aqui hoje à tarde. Não é? Essa dureza de coração fez com que o Senhor dissesse, presta atenção nessa mulher que você tem na sua casa. E, mulher, presta atenção no seu marido que você tem na sua casa. E, por fim, a gente tem uma genealogia que está escrito em Mateus, que é um evangelho completamente judaico, e que na genealogia de Mateus tem 5 mulheres
descrito. Como pode 5 mulheres ser descritas numa genealogia? Ok? E é engraçado as mulheres que tem, assim, engraçado para calar a boca de alguns rabinos quando vai fazer aquela genealogia. Vai ouvir de Batseba, vai ouvir de Tamar, e no final das contas vai ouvir de Maria. Maria é a mulher que, quando Lucas vai descrever, né, que vai ter o recenseamento, e o recenseamento você tem que fazer na sua cidade. E aí José vai ter que ir para Belém, ok? E muitas vezes a gente pensa que Belém é um negócio assim impressionante, né? Tem várias pousadas e tal. Belém é assim, passou. Belém é uma cidade assim, passou. Você nem... Cadê Belém? Passou. É isso, Belém é desse jeito. Agora, José vai para a sua cidade. Né? Qual é o teu bairro aqui, Medeiro? Mora aqui em São Lourenço. Mas nascesse em Mar? Não, nascesse onde? Aqui em Recife, não? De onde tu é? Rio Grande do Norte, que lugar lá? Se tu chegar lá, tu conhece alguém? Tem parente lá? Tem, né? Parente você tem, né? É o quê? Primo? Pais? Então já imagina, né? Medeiro chegando lá naquela cidadezinha, tem pelo menos umas 5 casas que você conhece de gente lá. E era assim José. E ele chega com Maria, mas aí você sabe, né? Maria já está o quê? Já está grávida. E no texto de Lucas vai dizer que ela está comprometida. Alguns textos vão chamar ela de esposa já. Mas ela está naquele período de mais ou menos 1 ano que na lei judaica você está casado, mas não está, né? E aí o pessoal abre a portinha assim, não muito. Quem é José? Quando olha, está a mulher lá barriguda em cima do burrinho. Tem vaga não, José. Como? Minha mulher está grávida. Você imagina o que é ter filho naquela época? Ter um filho, uma mulher grávida é uma bênção. A gente viu sobre a amargura com o Marcelo aqui, que ele citou sobre Ana e Eucana, né? Então, mulher grávida, para esse povo, era um negócio espetacular. Mas com Maria, não. Provavelmente já sabiam, né? Quem era José. O corno manso. Presta atenção no que eu estou dizendo. José era o corno manso. Porque ele não tinha nada com Maria e ela estava grávida. E sabe o que aconteceu? Não tinha vaga para uma mulher que faz uma coisa dessa. Mas, sei lá quem, um primo distante, abriu a porta, mas é só, na casa, o primeiro lugar que você chega é o lugar dos animais. Né? Aí disse, tem um lugar aí, mas o lugar do profeta. Poxa, podia ter o quartinho do profeta lá, bota ela lá na cama, aconchegada e tal, mas não. É o lugar que tem é esse. Irmão, Maria está ouvindo tudo isso e está segurando o nosso Salvador no seu ventre. Está passando por tudo isso, por toda essa humilhação. E graças a Deus que José está com ela. Cara, eu queria ter um marido. Ah, não, né? Hoje, sua Eneide queria ter um marido como esse. Hoje a gente não pode falar, mas cara, tá junto. Tá junto. Ouvir o Senhor. E essa mulher segura o nosso Salvador. Uma mulher aliada do Senhor. E o nosso Salvador nasce. Então, a gente tem uma história que nos impressiona.
onde as figuras masculina e feminina é importante. Agora, como eu falei, esses textos demonstram que esses homens não assumiram o que deveriam assumir. Não assumiram a sua missão. E, por exceção ou exceções, mulheres aparecem para fazer valer a parte do homem. Então, assim, esse é um momento em que a gente pode pensar qual é a minha missão. Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? E nesse trabalho, o que é que o meu parceiro, ou a minha cônjuge, o meu cônjuge, precisa trabalhar? Qual é a sua missão? Qual é o seu serviço? O que foi que o Senhor lhe deu para justamente fazer? Qual o seu trabalho? O que o Senhor espera? Agora, você pode dizer, olha, o Senhor me chamou para ser marido, ok? Mas em que contexto você está? E aí eu queria, cadê os microfones? Estão aí, ok? Então, eu queria saber qual é a sua missão. Eu sei, você é marido, mas o que tem de especial que você entende que isso você precisa desenvolver? Você tem filhos pequenos, filhos grandes, filhos casados, netos. Onde você está nessa missão que o Senhor lhe deu? Qual é a sua missão, Kleber? Isso. Que você acha que o Senhor lhe deu. Ok? Cuida bem da minha família. Então, como é que é? Vamos trabalhar essa questão do cuida bem. Então, em termos práticos, como é que seria? Em termos práticos, é ser o provedor da casa, Ok. entendeu? E fazer o melhor para minha esposa e meus filhos. Uhum. Ok. E aí, como é que... Agora é Vivi, né? Vivi tem que... Claro. Porque você tem uma submissão. Você precisa estar atrás desse homem. Ok? Então... O que é que você acha que poderia ajudar, em termos práticos, nisso que o Kleber falou? Sempre colocar ele para cima, ver o potencial dele, dizer para ele o quanto ele é importante para mim, para meus filhos, para minha casa, e que ele é um ótimo profissional. E eu tenho muita gratidão e muito orgulho pelo profissional que ele se tornou. Então, eu gostei disso. Eu penso sempre assim, às vezes eu fico dizendo, eu digo, a gente pode ser um balão e pode ser uma âncora. Uhum. E eu preciso ser sempre um balão na vida do meu marido, para levar sempre ele para cima. Isso. Isso é bom. Eu vou colocar ele para cima. Eu vou dizer quem ele é. Né? Alguém mais tem uma coisa específica. Meu filho, minha esposa precisa disso. Qual seria a minha missão aqui? Rodrigo. A minha missão é entregar o microfone. A minha missão agora há pouco foi matar uma muriçoca no braço de Maíra. Que ela, aqui, que ela segurando Gabriel, né? Uhum. Mas assim, de forma... Eu vou falar genérico, mas eu quero que ela e Gabriel saibam que eu estou disposto a dar a minha vida por eles. Sabe? Uhum. Essa é a minha missão. Uhum. Se ela sente que eu estou disposto a dar a minha vida, eu sei que eu estou cumprindo a missão. Uhum. E isso em tudo que eu faço. É o trabalho, é a ajuda em casa, é ser um pai, é ser o marido, é ser o protetor, é ser o cuidador. Uhum. Eu quero que ela olhe para mim e veja ele dar vida por mim. Uhum. Boa. Como é que você se coloca como aliada nessa história? Ouvindo o seu marido falar isso. Como é que eu posso ser aliado dele?
Primeiro, deixa eu me recuperar. Você tem sido tudo isso aí que você falou. Eu sinto isso, eu vivo isso no meu casamento. Eu dou glória a Deus por isso. Que você é capaz de dar a vida por mim e pelo nosso filho. E o que eu posso fazer diariamente para que o nosso casamento ou a sua missão como marido, eu acho que empurrando você para os pés do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem mais pode dizer assim, olha, eu sinto que o Senhor me deu uma missão. Que a gente... Então a missão do Flávio ele falar. Eu não ia falar nada, não. Eu não ia falar nada, não, mas eu recebi o microfone, tá vendo? Se ela está dizendo que a submissão dela é essa, então a minha tem que ser falar, né? Exatamente. Exatamente. Aqui, ali, Roberto. Então, acho que a missão que eu recebi é criar uma família forte para que a igreja seja forte. E aí, consequentemente, né, o reino de Deus venha para a terra, né? Amém. Agora eu quero ouvir você. Cada vez que ele falar, deixa ele falar. Agora você vai precisar falar, Né? ser aliada dele. Então, a gente está junto nesse plano, entendendo que o ministério da gente é cuidar da nossa casa, né, como servos de Deus, ensinar isso aos nossos filhos e propagar a palavra de Deus através da nossa vida, do nosso cotidiano, porque a gente acaba influenciando pessoas. Então, hoje, eu acho que a gente foi chamado para esse serviço. Hoje a gente trabalha com os casais da igreja. E por onde a gente passa, né, Alberto no trabalho dele, eu com amigas, a gente está sempre mostrando o quão bom é uma casa que serve a Deus, sabe? Isso é algo constante para a gente. Não é que a gente é melhor do que ninguém, não. Mas claro, a gente se esforça, claro, né? Para as pessoas entenderem como é bom viver essa vida com Cristo. Exatamente. Muito bom. Quem mais? Quem mais pode dizer, olha, eu tenho uma missão no meu lar? E aí depois eu vou fazer uma pergunta, que é 2 perguntas mais. Deus me deu uma missão muito grande, né? Nós temos 3 filhos, cada um numa idade diferente. A missão é gigantesca. E algo que eu tento fazer é os valores, princípios que eu aprendi dos meus pais, né, que eles possam ter também. E aí Deus me deu uma mulher sensacional, incrível, para me ajudar nessa missão. E assim, desde a nossa história de amizade, de namoro, Deus tem fortalecido. E essa missão, com certeza, eu jamais conseguiria realizar se não tivesse uma mulher atrás que desse todo esse suporte. Uau! Por isso que eu sentei aqui atrás. Olha, exatamente, muito bom. Joia, agora deixa eu fazer uma pergunta. Os estudiosos dizem que tem 613 leis, e mais umas 7 que dá 620 leis no Antigo Testamento. Agora, qual delas diz assim, mulher, seja submissa a seu marido? No Antigo Testamento. Por incrível que pareça, no Antigo Testamento não tem esse mandamento. Deus não disse para a mulher no Antigo Testamento, seja submissa o seu marido. E eu me emociono, sabe por quê? Porque no meio de muitas pressões, no meio de muitas desvalorizações,
para a mulher, o Senhor não precisou dizer, faça isso. Eu diria que a mulher é minha herói, meu herói. E assim, o quanto vocês nos ajudam, o quanto minha esposa me ajuda. E eu queria valorizar isso para dizer o quanto você é importante. Porque o Senhor realmente mostrou e tem mostrado para um monte de gente no Antigo Testamento o quanto essa mulher não precisa de mandamento para honrar o Senhor. Não precisa de mandamento para honrar o Senhor, a despeito de uma série de pressões da parte do homem para com ela. Mas aí nós temos o mandamento aonde? O Novo Testamento. Agora a gente precisa pensar um pouquinho nisso. Ok? Por que é que nas Escrituras, no Novo Testamento, esse mandamento aparece? Ok? Geralmente, quando um mandamento aparece no Novo Testamento, é porque tem algum problema, ou dentro, ou vindo de fora para dentro. A sociedade em que a igreja vivia era uma sociedade onde a mulher romana, ok, começou a ser muito valorizada. E a gente tem uns escritos históricos assim meio tendencioso contra a mulher. E a mulher começou a ter muitos valores que não vêm dos preceitos do Senhor. E parece que na igreja o Senhor começa a dizer para as pessoas de fora como Ele espera que o homem e a mulher vivam. E parece que essa mensagem é dita. De fato, a proposta cristã é uma proposta desafiadora. Ok? É uma proposta que você vai precisar marcar a sua diferença com a sociedade. Quando as pessoas chamam Paulo de machista, né? Algumas mulheres chamam Paulo de machista, nós temos aquela palavra do Paulo, né? Que o homem não tem direito sobre o seu corpo, porque quem tem direito é... Cara, numa sociedade daquela, dizer isso é um atrevimento. O apóstolo Pedro vai dizer para o homem cristão, casal cristão, ele vai dizer assim, olha, você viva, o homem viva a vida comum do lar. Mais uma vez, isso era para ser preso e apedrejado naquela cultura. Mas a igreja mostrava para o mundo como que a mulher e o homem cristão vivem. E hoje não é diferente. Hoje os papéis estão muito alterados. E se você e eu não formos referência para este mundo, sobretudo para os nossos filhos, nós vamos ter uma posteridade aí bastante complicada dentro da igreja. Dentro da igreja. Isso. Esta missão em específico é o meu marido. Isso. A missão do meu pai é o meu marido. E eu também estou atrelada a esta submissão dele, a missão dele. Uhum. Exato. E Mica, você me trouxe aqui a memória o meu ponto quase final. Não, foi ótimo. Obrigado. Mas agora eu vou perguntar, deixa eu ver quem eu escolho aqui. Manuel, meu amigo de longas datas. Qual é a sua missão na igreja? O que é que o Senhor
lhe deu como missão no corpo de Cristo. Agora vocês comecem a pensar qual é a minha missão na igreja. Ok? É você mesmo. É ele que está em dúvida, eu estou dizendo sou eu. Não. É você. Como que chamam o sobrenome dele? Manuel Soldado, você. O que você acha, qual missão o Senhor deu no corpo de Cristo, na igreja? Primeiro, para mim, eu amar minha casa, minha esposa, meus filhos e refletir a igreja. Ok, então vamos ser mais específico aqui, tá? O que é? O que é? Que coisa? Servir no quê? O quê? Servir no corpo, né? Sim. O quê? Específico. Não, tudo bem. Eu sei. Talvez você possa estar dizendo como alguns, mas tem lá os presbíteros. Tem lá os diáconos. Agora chegou minha auxiliadora. Tem lá o ministério de dureza no coração. Agora eu vou apertar. Eu tenho umas pessoas que eu vou olhar. Tem outras que eu já sei, nem vou perguntar. Mas tem umas que eu vou perguntar. Tá com força? Agora o negócio sai. Pergunte agora. Amém. Eu tenho essa missão de refletir a igreja, o meu testemunho com ela. E aí, gente, vocês vão ser minha escala aí. Tá bom ou não? Não, tá não, Manuel. Tá enrolando, tá? Tá genérico. Hein? É de serviço. Tá bom, gente? Não. Manuel, você é meu amigo, eu te amo, meu irmão. Esse amor precisa ser praticado. Então, vamos ajudar o Manuel aqui, gente. Vamos ajudar o Manuel aqui. Você que conhece o Manuel, o que você acha que ele serve você? Diga alguma coisa. Agora, se ninguém disser... Por favor, ajuda o Manuel. Já está perdoado quem não falar. Olha aqui, ó. Olha aqui. Boa. Ele, tá certo, serve a minha família há 36 anos. Amém. Há 36 anos que quando eu preciso de alguma coisa que ele sabe fazer, que o meu marido não sabe, né? A gente pede socorro a Manuel. Sim. Sabe? E aí Manuel faz o quê? Vamos lá. Manuel, para vocês que não sabem, vão saber agora, eu faço questão que ele sempre esteja aqui. Ele não tem o nome de um diácono, né? Mas Manuel, ele usa os dons que ele tem, como eletricista, encanador, para nos servir, sempre como um apoio. Manuel é um policial aposentado, que é um policial que também sempre nos ajuda como a segurança. Então, ele sempre está servindo. Existem aqueles que servem, que a igreja chama de diácono, e existem aqueles que estão sempre servindo e que têm o dom de servir. Amanhã vocês não sabem, mas eu vou ser o último a sair daqui. Provavelmente, ou Manuel sai depois de mim, ou eu depois dele. Uma das vezes eu saí aqui por último, e Manuel ficou me acompanhando pelo retrovisor, e eu peguei numa pedra e o pneu do carro murchou, e Manuel estava lá para me ajudar. Então, Manuel não é um diácono oficial. Não.
Eu sei que você não sabia explicar e talvez você não queria falar, mas você é alguém que eu posso dizer assim, ó, eu posso contar com o Manuel. Se eu disser, Manuel, tem alguém que está precisando levar o médico agora, ele leva. Manuel, tem alguém lá embaixo querendo ajuda, ele leva. Então, Sim. ele é um servo incansável na obra do Senhor. E posso falar o mesmo da mulher dele. Entende? Ela nos acompanha, está virando uma professora. Para quem não sabe, o grupo lá no sertão, as mulheres fizeram um grupo no WhatsApp, e Dilane, não é? Simone e ela estão ensinando as mulheres lá, por meio do WhatsApp, e como Sandra trabalha com artesanato, ela está lá pegando no pé das meninas. Então, é uma família que dentro da igreja eles servem, não tem uma área, porque não é um diácono assim específico, mas você pode contar. Exato. Não, então, veja, gente. Na verdade, precisa de mais Manuels, né? Então, por que acontece isso, né? Porque a gente, quando eu estou perguntando qual é a sua missão, a gente às vezes fica limitado nossa resposta ao domingo. Mas para essa coisa acontecer aqui, né? Houve muita gente se mexendo, muita gente trabalhando, muita gente. E certamente a sua esposa, Manuel, como bem falou o Regis, já lembrando dela, assim, é a pessoa que pode repartir o Manuel conosco, que apoia, vai que eu seguro aqui as pontas, vai que deixa comigo, o negócio aqui eu seguro. Então, qual é a sua Ricardo, missão? Desculpa, só para assim, concluir. E para quem ainda não notou, né, eles são pais exemplares. Entende? Esse casal, ele dá a vida pelos filhos. Ele é um exemplo. Sabe como é? Manuel é alguém que não é somente eu, não. Que se você ligar de meia-noite, e Sandra vai dizer, vai lá, querido, vai lá. Olha que coisa. Se eu levantar de meia-noite e disser que eu vou em algum lugar, minha esposa vai dizer, não. Aí fora tem um monte de ladrão, assassino. Tá? Ela vai lembrar de tudo assim, vai cair um avião na minha cabeça. A coisa mais impossível que pode acontecer, ela disse, essa hora, mas o irmão precisa, essa hora você sabe o que é que pode acontecer com você, mas eu preciso que ela, sabe, engula o choro e diga, vá meu filho, vá fazer a missão que o Senhor lhe chamou para fazer. Então, a gente tem coisas que a gente precisa de você, irmã, para poder chegar. Precisa de você. E a Viviane disse uma coisa, eu lembrei de uma senhora que seu marido não sabia ler. O seu marido não sabia ler. Mas ela entendia a importância do marido no púlpito. E essa mulher incansavelmente ensinou a seu marido a ler. Até ele conseguir ler e poder vir na frente e poder ler uma passagem. E a sua esposa lá super feliz, vibrando com isso. Botando... Ele consegue. Dizendo isso, você é o melhor. Meu filho, ó, esse é seu pai. Você não vai ter outro melhor do que esse. E a igreja precisa fazer isso para que essas pessoas vejam aí fora como é que vive uma mulher que é submissa, que empurra seu marido, que coloca lá na frente para todo mundo ver, para a honra e glória do Senhor, para a missão que o Senhor lhe deu.
fazer com que ele consiga. Irmãs, quando foi que a gente se reuniu como mulher? Não, a gente não, vocês, né? As mulheres se reuniram para dizer, vamos estudar sobre como fazer meu marido presbítero. Um bom tema de aula para as mulheres, viu? Como fazer meu marido presbítero. Como eu ajudar. Como fazer meu marido presbítero? Como eu posso ajudar ele? Como eu posso... como é que você pode me ajudar, Seneide, eu ser presbítero? Sim. Vou pegar no seu pé agora. Ela sabe porque eu estou perguntando a ela. Como é que você pode me ajudar a ser presbítero? Pronto. Não, eu tenho dificuldade nisso. Eu tenho dificuldade nisso aí que você está falando. Pode falar mais alto, eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Eu tenho dificuldade em trabalhar isso. Não, mas eu sei que eu tenho dificuldade que ele seja presbítero. Eu tenho essa dificuldade, porque eu acho que vão trazer tantos problemas, sem ser, já trazem. Então, irmãs, me desculpe se vocês vão ficar de boca aberta, tá? Mas eu costumo ser transparente. Então, assim, não... Eu amo você. Não, mas eu sei que você tem muita vontade. E você sabe que eu lhe apoiaria e lhe apoio. Uhum. Por exemplo, eu acho que essa é uma missão que talvez eu precise amar mais você por causa disso. Você entendeu? Jamais lutaria contra Deus. Mas eu sei que eu ia sofrer um pouco disso aí. Mas eu apoiaria você, Ricardo. Então, olha... Exatamente. Boa. Manda essa gravação. Quem é a favor do Ricardo Presbítero? Gente, vamos fazer aqui o culto da renovação. O culto da renovação. Agora a gente vai começar algo. Eu sabia que a gente conversa muito sobre isso. E ela tá confessando um pecado. É duro para ela. Eu sei disso. E vamos fazer um culto de renovação aqui. Quem gostaria... Não, gostaria não, né? Quem gostaria de confessar um pecado. Mas você quer confessar um pecado de insubmissão, de dureza no coração aqui? Quem tem um pecado que quer confessar? De insubmissão. Insubmissão. É com eu o marido. Já pedi perdão hoje mesmo por esse pecado de insubmissão. Ok. Quando eu olhei para a manhinha e meus pais têm uma missão. Certo? E uma dessa missão é esse retiro. Isso. E o meu pecado é dizer, vocês estão velhos, idosos e doentes, cansados, estou tentando cuidar de vocês, por favor, descansa, vai para casa. E hoje mesmo eu cheguei para ela e disse, não me escute. Não me escute, porque eu preciso, não é só essa quantidade de casais que estão aqui. Eu e meu marido precisa disso aqui, sabe? Então, é um pecado de insubmissão. Não foi sobre você, meu amor, mas foi sobre insubmissão deles. Mas na próxima venha o meu. Depois eu falo de você. Alguém quer confessar algum outro pecado? Se tiver um pecado desse aqui, de insubmissão. Eu estou fazendo um culto de renovação. Vamos confessar.
O Rodrigo é professor da Escola da Bíblia, né? Então, Dá um abraço, Rodrigo, nela. Não é? É isso. Ele trabalha de segunda a sexta, tem hora para pegar, mas muitas vezes não tem hora para largar. E hoje a carga com o Gabriel ela é muito pesada. Então, muitas vezes à noite, ele já chega cansado do trabalho dele cotidiano, né? E eu já estou cansada quando ele chega do meu trabalho, do lar, com o Gabriel, enfim. E muitas vezes, no sábado, o sábado e o domingo, seria o final de semana que a gente teria só para a gente, né? Para se curtir, para sair, para ficar com o nosso filho. Mas muitas vezes ele passa a manhã ou o dia todo na escola da Bíblia dando aula. No domingo vai para Boa Vista. E às vezes vai para Várzea, vai para outra congregação que ele é chamado. E eu olho, o que é que sobra para mim? O que é que sobra para a minha casa e para o meu filho? Mas, ao mesmo tempo, foi como eu disse, o que é que eu posso fazer para que ele se sinta que ele está fazendo o correto, colocando ele aos pés do Senhor. E como é que eu posso fazer isso? Fazendo com que ele, com certeza, quem lê, tenta praticar, dá aula, o que eu posso empurrar? Vá, meu amor, porque eu sei que você está no caminho certo. Você está ali, sabe? É onde você tem que estar, sabe? Mas eu não vou mentir para vocês, meus irmãos. Muitas vezes eu me sinto egoísta por achar que eu querer ele mais perto de mim. E muitas vezes, no sábado, no domingo, ele passa mais tempo com vocês, eu falo com o grupo, do que só entre eu e ele, ou eu, ele e nosso filho, sabe? Mas esses pensamentos vai e vão, sabe? E a gente combinando nossa agenda, assim, né, de horários, de coisas que tem para fazer, ele sempre liga, o que é que você acha, princesa? O que é que você acha? Aí eu digo, vá, porque hoje eu sinto uma necessidade muito grande de estar trabalhando como eu trabalhava com a igreja, mas eu não digo infelizmente, porque hoje, atualmente, a minha missão tem sido o cuidado com o Gabriel, um filho que eu tanto sonhei, tanto desejei. Missão. Né? Então, uma coisa que ele fala para mim, se você segura as pontas, é nós dois fazendo. Uhum. Não é eu só fazendo, é nós dois fazendo, sabe? Uhum. Então, o que eu posso fazer é empurrar. Porque eu sei que empurrando ele para cada vez mais para próximo de Deus, eu vou ter o reino na minha casa. Amém. Sabe? Amém. É isso. Amém. Eu queria um irmão. Amém. Nós homens não vamos ficar para trás, não. Amém. Eu já conversei com o Regis, não foi, Regis? Hoje a gente falando. E eu acredito muito naquele versículo que diz, quando Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Quando eu cheguei aqui, não foi, eu perguntei, lembra, Cláudio, eu perguntei a você, por que você enviou aquele versículo para mim, não foi? Na quinta-feira? Qual foi o versículo, Cláudio? Se lembra? Não acumuleis tesouros no céu, na terra, mas acumuleis tesouros no céu, onde as traças e as ferrugem não corroem. Isso na quinta-feira. E na quinta-feira, meu filho chegou em casa, quer dizer, ele chegou desde segunda-feira, e na quinta-feira, antes de viajar, que ele ia viajar para Gravatá com o pessoal, ele chegou, sabe, para mim, olhou para a minha casa, olhou para a Patrícia. Patrícia, antes, ela se sentou comigo no sofá, e Patrícia começou a chorar. Eu perguntei, por que você está chorando? Eu disse, porque Kevin está incomodado com a situação da casa.
Aí eu disse, mas por que ele está incomodado? Não, porque já fazem 10 anos que ele saiu daqui e a casa está pior do que estava. E Patrícia começou a chorar. Eu disse alguma coisa, fiquei parada, olhando para o tempo. Eu senti meu ego sendo ferido, eu senti meu ego sendo rasgado. Eu tinha, né, até quinta-feira, uma reserva, aquela coisa de homem, né? Eu vou guardar isso, porque quem sabe eu troco o carro, não é? Quem sabe eu faço isso. E estava lá, aplicado. E com mal vontade, cheguei para a Patrícia, imediatamente entrei no aplicativo do banco, fiz as transferências para a minha conta, a conta sem correr juros, sem nada, tirei da aplicação e disse, pronto, está aqui. E isso bem, como que diz? Isso, sabe, está aqui. Não tenho mais nada na aplicação, está tudo na conta, para a gente agora fazer, para você fazer o que quiser aqui nessa casa. E quando eu fiz isso com ela, eu fiz com o coração ainda duro. Fui áspero com ela. Mas aí, sabe, foi melhorando. Aí Kevin chegou em casa, aí eu disse para ele, meu filho, obrigado. Sim, aí lembra que no estudo hoje, como é o nome dele? Nosso irmão, Alberto, eu falei com o Alberto, eu falei com você, Alberto, também isso. Alberto disse, olha, tem interferências que são ruins, mas tem interferências que são positivas. E Régio disse uma coisa para mim, Sérgio, interessante, não é? Moisés tinha uma intimidade tão grande com Deus, uma liberdade, não é? Com Deus, entrava na presença dele, mas Deus nunca disse a Moisés o que Jetro disse a Moisés, para ele fazer, para não se cansar, para tomar conta daquele povo todo. E ele disse, precisou seu filho vir para fazer uma interferência positiva. Então, imediatamente, o que foi que eu fiz? Liguei para um rapaz que é pintor, ele foi em casa, deu o orçamento, então minha casa já vai começar a ser pintada para a semana. Chamei outro rapaz para fazer na frente, para tirar o mato que está, alguma coisa, botar lajota e pintar a casa de dentro para fora, que ela nunca foi pintada do lado de fora. E assim, eu vi Deus, não é, usando outras pessoas, interferindo na minha vida, em algo que eu estava sendo egoísta para mim, mas estava fazendo mal à minha esposa. Então, pretendo não ficar com mais nenhum dinheiro, até deixar tudo em ordem, mas para a felicidade da minha esposa. Patrícia, olha só que beleza. Gente, eu confesso que eu ia fazer uma brincadeira, porque eu acho que ninguém ia falar nada. Eu disse, mas eu vou perguntar isso, aí eu preparei uma piada, né? Porque ninguém ia confessar pecado, mas eu fico contente, porque vocês abriram o seu coração, porque coração duro é o que trava. Todas as coisas que foram faladas aqui vêm. Assim, fico muito feliz com o que Marcelo falou sobre amargura. Assim, fico triste por não ter pego todas as palestras, mas cada coisa que você ouviu aqui, você tem essa oportunidade de crescer, de praticar, e assim, confesse, porque o Senhor está pronto para perdoar, a igreja está pronta para perdoar você, para me perdoar, para nos perdoar, porque a gente pode começar de novo. O perdão cobre, o amor cobre multidão de pecados. E a gente vai começar de novo. E sabe, eu queria justamente terminar com o último grito de Jesus na cruz, que foi um grito de submissão. O grito que ele diz, Pai, eu entrego o meu espírito e ele morre. E sabe,
O Satanás ficou feliz naquela hora. Ele achou que tinha ganho. Ele achou que tinha ganho a batalha. Eu matei a única esperança que essas pessoas tinham. E aí, quando eu lembro o apóstolo Paulo dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o teu sofrimento, irmã? Lá, sozinha, apegada ao teu dinheiro. Onde está o poder que esse Satanás tem de nos deixar mal? Onde está? Não pode falar nada. Não pode falar nada. Onde está a força do pecado em Jesus Cristo? Não tem. Porque o Senhor na cruz tem a vitória. Amém. E nesse culto de renovação, eu queria chamar Alberes aqui para a gente cantar Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse salmo é o salmo que Davi está se restabelecendo do seu pecado. E a palavra Deus ali é a palavra Elohim. E Elohim é aquele Deus que estava em Gênesis, capítulo 1, criando todas as coisas. O Deus que Davi clamou não foi o Deus da guerra, foi o Deus criador. Nesse momento, enquanto a gente está cantando em oração, a gente está pedindo que o Senhor crie em nós um coração de carne, que sente, que briga, hein, Dilane? Que grita, que briga, que fala, que sensibiliza, que chora. Porque o Senhor Criador, que do nada criou, pode criar um coração de carne em nós.